Pessoal, beleza? Nessa aula nós vamos ver aqui a dinâmica do preço, volume e delta acontecendo no mercado, tá? E eu vou te mostrar aqui o que você não deve fazer e o que você deve fazer no seu operacional. Então vamos lá, isso daqui é uma aula educacional sobre trade, tá bom? Então o que que a gente pode estar vendo aqui no mercado? A gente viu uma possível distribuição, a gente tinha uma possível distribuição, essa informação aqui já de um uptrust, essa informação que a gente tinha, possível uptrust, cadê? O mercado desenvolvendo para baixo, então a gente tinha esse desenvolvimento aqui ó, do mercado para baixo, na queda, num ciclo micro e num ciclo macro, você também tinha essa informação aqui de uma acumulação, tá? Então a gente nunca vai ter certeza se o mercado vai estar caindo ou vai estar subindo, mas dentro de um tempo, dentro de uma janela, né, dentro de uma janela gráfica, a gente pode estar interpretando o que o mercado pode estar fazendo, tá? Por isso que existem os fractais de mercado e a gente tem que ficar atento a isso. E como que a gente faz isso? A gente faz isso usando ferramentas de análise de preço, volume e de agressões no gráfico, tá? E também vou mostrar a atualização que teve aqui o nosso WAPV System, que é o livro visual. Então, o que que a gente tem aqui na tela? Vamos ver o dia de hoje. Então, a gente tinha o mercado começando, cadê? Vamos marcar. Mercado começando nessa barra azul, tá? Barra azul, 9 horas da manhã. A gente tinha esse background aqui de trás, né? Tínhamos essa informação anterior e o mercado já abre caindo, perdendo dentro do direcional desse outro background. Que, como eu falei, o que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma fração do mercado, a gente não está vendo todo aquele contexto que eu mostrei anteriormente. Então a gente tem um possível alvo. Quando o possível alvo? O possível alvo é lá embaixo, que o mercado ainda não atingiu. Então agora vamos ao que poderia ter sido feito, tá? Então de antemão a gente já olha aqui o Force Weakness, que é volume, e a gente olha aqui o nosso ADH, que é agressão. E também temos a coloração das nossas barras de formas individuais. Então, de cara, e o Jack também mostrando, rastreando, né, a direção do mercado. Então, de cara, a gente tinha venda nessa região, depois a gente tinha outra venda aqui, outra venda no azul, outra venda aqui no vermelho, o mercado foi caindo, isso aqui no 5 minutos, correto? Nos 5 minutos. Depois eu vou chegar lá no 2 minutos e explicar, tá bom? Então, nos 5 minutos a gente só tinha esse operacional, era só para baixo. Tá, Eduardo, e esse monte de lojas aí que você tem na tela? Então, é sobre isso mesmo que eu vou falar. A gente precisa saber o que está fazendo, tá? Se você não tem um operacional e todas essas entradas ali que eu falei, elas têm um porquê, tá? Existe um porquê. E todos os porquês estão relacionados dentro da metodologia de Wyckoff, tá? Então aqui a gente tem um background, a gente perde, faz o pullback, a gente vê a diminuição de volume, a gente vê o volume vendedor, né? O volume vendedor não existe, mas a gente vê o volume e as agressões na venda, então a gente vê tendência de baixa, depois o mercado volta novamente. Ali, ó, é atividade profissional nessa barra, atividade profissional nessa barra que é rejeitada no Jack, e também tem possível venda, barra laranja. Então, tudo isso aqui é rastreável para a gente entender o que, que a gente está fazendo. Nada aqui, né? Nada aqui a gente faz porque a gente acha, a gente faz o que a gente está vendo. E aqui está o exemplo do que a gente acha, tá? Ah, chegou nessa região, vende, aí vende mais um, aí estopa e vira e compra. Entendeu? Então isso aqui não é fazer trade. Se você ainda está fazendo trade dessa forma aqui, tá? Você está errado. Provavelmente você vai quebrar sua conta, e se você está fazendo isso numa conta simulada, então graças a Deus que você está treinando isso e está vendo que isso é loucura. Você precisa ter um sistema operacional validado, tá? Depois a gente fez o básico. O que que é o básico? Se o mercado está perdendo força,
né? Se o mercado está perdendo força, o que que a gente tem que fazer? Tem que vender, tá? Então a gente vende. A ideia era o mercado chegar nesse fundo, não chegou, então a gente saiu ali, foi ajustando o trailing stop, saiu naquela região, tá? E qual a expectativa? A expectativa que fosse no fundo, não foi. Depois a gente deu essa compra aqui. Pô, Eduardo, você acabou de falar como que você dá uma compra na cara, né? Você já tinha feito essa compra aqui, agora você fez essa compra aqui, tá? Então agora a gente vai puxar outro indicador que a gente chama de OVA Swing, tá? OVA Swing. Então, o que alimentava aquelas vendas, tá bom? Então a gente vai olhar aqui agora. Então, como a gente disse, o mercado começa com 4.862 de agressão, tá? Ele cai 1.500, depois ele faz o pullback 4.400. Concorda comigo que se o mercado faz todo, né, tem toda essa agressão aqui para subir, ele tem que continuar subindo? Então depois ele faz uma barra sem volume, deixa a barra vermelha, possível venda, tá bom? Aqui, muito importante, poderia ter sido uma compra contra a tendência, porque o mercado faz menos 5.198 de agressão. Ele sobe, deixa a agressão negativa novamente, porém na queda ele deixa uma agressão positiva. E olha o tamanho dessa agressão positiva, tá? Joga o mercado lá para cima. Depois que o mercado chega lá no topo, ele deixa um algo trade. Algo trade geralmente, e o asterisco, né? O asterisco geralmente é uma região de exaustão, de cansaço. O mercado cansou, essa pernada foi muito grande, então provavelmente ele vai fazer uma reação ou um rally, tá? E aqui seria outra venda bem tranquila. A gente executou essa venda ali bem atrasado, mas poderia ter sido uma venda aqui nessa região sem problema nenhum. Depois, novamente, a gente tem deltas negativos e outro algo trade no topo. Poderia ter dado outra venda aqui nessa região. Então, tudo isso a gente está vendo, a gente não está adivinhando nada, tá? A gente não está adivinhando nada. E a questão da compra. Eduardo, então por que você deu a compra? A gente deu a compra porque a gente conseguiu identificar, né? Lógico que às vezes pode dar errado, lógico que às vezes pode dar errado, mas você não pode fazer assim, ó, de forma aleatória, tá? Não pode fazer de forma aleatória, senão vai dar errado, tá? O que que nós identificamos ali na frente? Nós identificamos possível mudança de comportamento do mercado. Então a gente viu aqui embaixo a agressão diminuindo, que a gente consegue ver aqui, ó, agressão, volumes, né, atividade profissional diminuindo em relação ao começo do dia. A gente consegue ver a agressão compradora nesse fundo, tá? Então, quando ele rompe essa região aqui, ó, a gente faz essa compra ali, acreditando nesse movimento. O mercado faz outro delta positivo, faz um pullback no outro delta positivo, podendo até dar uma compra aqui nessa região. Melhor compra aqui seria aqui, né? Porque ele já virou na parte superior e nós saímos aqui, ó, no topo, nesse topo, porque, na minha opinião, né, a gente está vendo o que está acontecendo no gráfico, mas existe a possibilidade do mercado retornar lá no fundo. Eu não sei o que vai acontecer. Então e hoje é sexta-feira, então a gente garante já uma saída aqui nesse ponto, tá bom? Poderia ter sido mais acima, aqui nessa região, poderia colocar aqui o nosso Smart Point e pegar uma saída em outra região? Sim, só que a gente tem mais coisas para fazer e a gente não gosta de ficar muito tempo aqui no mercado, tá? Então isso daqui é mais um vídeo educacional, como eu falei, isso daqui é um vídeo educacional para você entender o que o mercado está fazendo, tá? Então você consegue entender o que o mercado está fazendo sem você estar adivinhando. Aqui na frente, como eu falei, a gente tem a agressão real time, a gente tem o nosso times in trade ali funcionando, tem o volume, tem variação percentual, então a gente está vendo tudo isso. Aproveitando, eu vou falar aqui se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, né? Deixa nos comentários aí que a gente tira ou chama a gente lá no site. Lembrando que quem adquiriu o nosso treinamento tem acesso a um mês dessa ferramenta, mais um mês de sala grátis, tá? Porque a gente tem a nossa sala ao vivo também
e se você adquirir o treinamento, você tem 1 mês de cada um deles, tá? Que é praticamente quase mais de 50% do valor do treinamento, que é uma merreca, beleza? Outra forma de a gente poder estar olhando também, outra coisa que a gente pode estar olhando, esses suportes e resistências ocultos, como eu disse ali, é justamente aqui, ó. Então a gente tem um Smart, o Smart ele nos dá essa informação, tá bom? Então agora vamos olhar a ferramenta nova que a gente trouxe, tá? Hoje, né? Eu fiz um videozinho rapidinho, um storyzinho. Então você vai vir aqui, ó, livro visual, clicou no livro visual, vamos ver se vai aparecer. Pronto, já aparece aqui na tela. Vamos fazer a configuração para a gente ver como é que funciona, né? Por que que colocamos o livro visual? Como a gente opera com base no método Wyckoff, base no que o mercado realmente está mostrando para né? A gente quer saber oferta e demanda, quer ter as noções de esforço versus resultado, causa e efeito. Então a gente trouxe essa ferramenta aqui, que é o livro visual. O livro visual ele é o quê? São as ordens limitadas, são as ordens colocadas no book, tá bom? Então a gente tem as agressões, olha só a combinação perfeita que nós criamos. Nós temos as agressões, que é esse 4.297, e nós temos o book, tá? Que são as ordens limitadas. Então a gente consegue ver a região que o mercado está renovando o lote, se a agressão está aumentando, o nível de preço não aumenta, continua tendo lote ali, a gente consegue de forma visual, que é o que interessa, né, aqui para a gente, de forma visual, no gráfico, a gente consegue estar vendo essa informação acontecer. Como configura? Vamos lá, botão direito, botão esquerdo, a gente vai vir aqui, ó, livro visual, a gente tem opções aqui que você pode colocar, tá? Maior nível no book, tá bom? Vamos ver aqui como que está o nível do book, vamos colocar aqui 2000, tá? O laranja é o nível maior e o azul é o nível menor. Vamos ver como é que vai ficar. Tamanho do livro está médio, você pode escolher pequeno, médio e grande, pequeno. Pronto, agora a gente tem ali. Então você escolhe se você quer da forma que eu coloquei anteriormente ou dessa forma aqui. Eu vou tirar aqui o Smart. Clicou, o Smart saiu e a gente já tem o livro visual. Então quer dizer o quê? A coloração laranja são locais aonde o livro de oferta tem mais de 2.000. Aqui, ó, vamos colocar aqui, pronto. Aqui, ó, a gente consegue ver por aqui. Vamos olhar aqui, ó. 2.000 contratos. Aqui, ó, 2.000 contratos, 1.900, 1.700, 2.000, 2.000. Então, provavelmente ali acima de 1.500. Acima de 1.500 ficou o laranja e o 2.000 ficaria o azul, tanto que não tem azul nenhum. Vamos mudar aqui para a gente ver. Vamos mudar o tempo gráfico. Deixa eu tirar. Deixa eu botar aqui num minuto. Pronto, coloquei no minuto, livro visual. Pronto, agora a gente tem um livro visual aqui, ó. Num minuto, fica melhor para estar olhando. Vamos diminuir. E agora a gente consegue estar vendo as escoras e tudo mais aqui no gráfico. Vamos botar aqui de novo a lista de indicadores, livro visual, quantidade de contratos no preço para realçar 1. Então vai ser o azul, vamos botar 1.000, né? E aqui a gente vai botar 2.000. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tá médio de novo. Pronto, agora deu certo, beleza? Então o que a gente tem? Acima de 1.000 está em azul, abaixo de 1.000 não está em azul e acima de 2.000 vai estar o laranja, tá bom? Vai estar o laranja. Então assim a gente consegue estar vendo qual o tamanho, ter uma noção, né, do tamanho dos lotes que estão ali no nosso livro visual. Tem gente que usa, tem gente que não usa a informação, mas tá aí, porque a ideia do WAPV System é o quê? Isso daqui tá assim, mas não é bug não, tá? A ideia do WAPV System é o quê? É você conseguir fazer ali o seu tape reading, teu order flow, sua leitura de fluxo diretamente no seu gráfico com informações
reais, sem ficar adivinhando nada, tá bom? Então você tem indicadores de preço, indicadores de volume, indicadores de agressão. Espero que tenha gostado aí da aula. Se quiser mais aulas como essa, deixa nos comentários. Até mais, um abraço. Fui!